Física quântica para iniciantes. Desvendando os segredos da realidade. Imagine olhar para o mundo microscópico e descobrir que as regras que governam sua vida cotidiana simplesmente não se aplicam ali. Essa é a promessa e o mistério da mecânica quântica. Revelar como a natureza se comporta em escalas tão pequenas que nossa intuição tende a falhar. Neste vídeo você vai receber um mapa claro dos conceitos essenciais, sem matemática pesada, para que, ao final, aquilo que parecia incompreensível comece a fazer sentido. Para começar, pense numa situação muito comum. Você joga uma pedra em um lago e vê ondulações. A física clássica, a que descreve bolas, planetas e carros, funciona exatamente assim, com trajetórias e previsibilidade. Mas quando reduzimos o tamanho até o dos elétrons, átomos e fótons, essas ondas e partículas passam a se comportar de maneiras surpreendentes. Não é que a física clássica esteja errada. Ela é extraordinariamente válida em nossas escalas. Só que, em níveis muito pequenos, precisamos de um novo conjunto de regras. E é aí que a mecânica quântica entra. Se você quer mais explicações simples sobre física, já deixa o like e se inscreve. Isso ajuda o canal a trazer mais vídeos como este. No final do século XIX, havia uma crise. Cientistas estudavam a radiação emitida por corpos quentes. Pense em um forno aquecido, emitir luz em diferentes comprimentos de onda. E as previsões com base nas leis conhecidas não batiam com as medições. Max Planck deu o primeiro passo para resolver aquilo ao propor que a energia não era emitida de forma contínua, mas em pacotes discretos, que ele chamou de quanta. Essa foi uma ideia revolucionária porque mudou a forma de pensar sobre energia. Em vez de um fluxo contínuo, havia saltos. Era como descobrir que, em vez de correr livremente por uma escada infinita, a energia só podia ocupar degraus bem definidos. Essa imagem dos degraus ajuda a entender como surgem muitos dos conceitos da física quântica. Pouco depois veio Albert Einstein, que aplicou a ideia de quantização ao efeito fotoelétrico, o fenômeno em que luz incidindo sobre certas superfícies libera elétrons. Einstein mostrou que a luz pode agir como se fosse feita de partículas discretas, os fótons, cada qual com uma energia proporcional à sua frequência. Com isso, nasceu a noção de dualidade onda-partícula, algo que às vezes se comporta como onda e outras vezes como partícula. Louis de Broglie aprofundou isso ao sugerir que partículas também têm caráter ondulatório. Assim, aquela pedra no lago e a estrelinha no céu passaram a ser vistas, em pequenas escalas, como coisas com dupla face, onda e partícula ao mesmo tempo, dependendo de como você as observasse. Niels Bohr trouxe uma maneira intuitiva de imaginar os elétrons nos átomos. Pense em um sistema de trilhos, onde o elétron só pode circular em caminhos específicos, níveis de energia, e saltar entre esses trilhos quando absorve ou emite um fóton. Essa analogia ajuda a entender por que átomos emitem luz em cores específicas. Cada transição entre níveis corresponde a uma cor particular. É simples e poderoso como imagem. Mas lembre, metáforas ajudam a ver a ideia, não substituem a descrição matemática precisa. Quando falamos sobre o comportamento de partículas em nível quântico, uma das ferramentas mais úteis é a ideia de probabilidade. Ao invés de dizer que um elétron está num ponto definido, a mecânica quântica descreve uma distribuição de possibilidades, uma nuvem de probabilidade, que indica onde é mais provável encontrar essa partícula se fizermos uma medida. A função de onda é o nome técnico para essa descrição. Ela contém informações sobre as amplitudes de probabilidade, que nos permitem calcular, por exemplo, onde é mais provável detectar a partícula. Não pense na nuvem como uma pintura literal do elétron espalhado pelo espaço. É uma representação das chances de encontrá-lo em diferentes lugares. Junto com essa imagem vem o princípio da incerteza de Heisenberg, que afirma que certas grandezas não podem ser medidas precisamente ao mesmo tempo. O exemplo clássico é posição e velocidade. Quanto mais precisamente você determina a posição de uma partícula, menos precisamente conhece sua velocidade. E vice-versa. Isso não é uma limitação dos instrumentos, mas uma propriedade fundamental do mundo quântico. Uma analogia útil é tentar medir duas características que se atrapalham, como se observássemos um peixe dentro de um aquário escuro com uma lanterna potente. O ato de iluminar altera o que estamos tentando ver. Importante. Isso não significa que tudo seja incerto o tempo todo. Significa que há limites fundamentais numa balança entre certas propriedades. Se pareceu abstrato até aqui, prepare-se. O experimento da dupla fenda
é a demonstração que mais captura a imaginação e revela-se a estranheza da natureza quântica de forma direta. Imagine uma parede com duas fendas e, do outro lado, uma tela em que registramos impactos. Se enviarmos ondas, como as de água, elas atravessam as fendas e se interferem, criando um padrão de franjas na tela. Se enviarmos partículas macroscópicas, como bolinhas, esperamos ver dois aglomerados alinhados com as fendas. Agora, no mundo quântico, se mandar elétrons um a um, algo surpreendente acontece. Com as fendas abertas e sem medir qual fenda cada elétron passou, a tela registra um padrão de interferência, como se cada elétron tivesse passado por ambas fendas como uma onda. Mas se colocarmos um detector para saber por qual fenda o elétron passou, o padrão de interferência desaparece e voltamos a ver o comportamento de partículas comuns. A simples presença de um aparelho de medição muda o resultado. Não é necessária consciência humana. O importante é a interação entre o sistema e o aparato de medição. Esse experimento revela que a forma como medimos afeta quais propriedades se manifestam. Essa influência da medição leva à ideia frequentemente chamada de colapso da função de onda. Antes de medir, o sistema está descrito por várias possibilidades simultâneas. Ao medir, uma dessas possibilidades é efetivada. Contudo, vale um aviso. O termo colapso é uma forma de falar, não uma descrição única e incontestável do que acontece. Há diferentes interpretações para explicar por que a passagem da superposição para um resultado definido parece ocorrer. A interpretação de Copenhague, associada a Bohr e outros, tende a aceitar que a medição é um processo fundamental que seleciona um resultado. Já a interpretação dos muitos mundos, proposta por Hugh Everett III, afirma que todas as possibilidades realmente acontecem, cada uma em um ramo distinto do universo, de modo que não há colapso, apenas ramificações. Essas são duas formas concorrentes de entender a mesma matemática. Nenhuma delas foi comprovada como a verdadeira, por experimentos que distinguem uma da outra de forma definitiva. Portanto, devemos tratá-las como modelos ou interpretações, não como relatos absolutos sobre a realidade. Para exemplificar a superposição de forma intuitiva, sem levar a equívocos, imagine uma moeda dentro de uma caixa. Antes de abrir, não é correto dizer que a moeda está simultaneamente com cara e coroa, como se isso fosse uma coisa física estranha. O estado escondido representa apenas que há duas possibilidades, e cada uma tem sua probabilidade. No mundo quântico, no entanto, as possibilidades podem interferir entre si antes da medição, uma propriedade típica de ondas, o que gera efeitos sem paralelo no cotidiano. O famoso gato de Schrödinger foi uma metáfora criada para mostrar que levar o raciocínio quântico diretamente para objetos grandes resulta em paradoxos e que precisamos ter cuidado com analogias. O ponto é destacar a diferença entre a superposição formal de estados e a nossa experiência macroscópica. A equação de Schrödinger, sem entrar em matemática, é a ferramenta que descreve como a função de onda evolui com o tempo. Pense nela como uma regra que prevê como a nuvem de probabilidades muda, até o momento em que fazemos uma medida. Essa evolução é determinística. Se você conhece a função de onda num instante, pode prever como ela mudará. A indeterminação aparece quando relacionamos as previsões probabilísticas ao resultado único que observamos ao medir. Em outras palavras, a teoria fornece excelentes estatísticas sobre o que esperar, mas não diz, em cada caso individual, qual será o resultado antes de medir. As interpretações que mencionamos, como Copenhague e muitos mundos, tentam preencher a lacuna entre a evolução suave da função de onda e a aparição de resultados concretos. A Copenhague aceita um papel especial para a medição, enquanto os muitos mundos eliminam o colapso postulando uma ramificação do universo. Há ainda outras propostas, como teorias de colapso objetivo e interpretações baseadas em variáveis ocultas, cada uma com suas vantagens e desafios. O ponto crucial para quem está começando é saber que a mecânica quântica nos dá um conjunto de regras extremamente bem-sucedidas para calcular probabilidades e prever fenômenos, independentemente da interpretação que preferimos. Falando de aplicações, a mecânica quântica não ficou apenas no papel teórico. Ela mudou o mundo concreto. Os transistores, essenciais para os chips dos nossos computadores e smartphones, dependem de princípios quânticos para controlar o fluxo de elétrons em semicondutores. Sem entender como elétrons se comportam em materiais em nível quântico, não teríamos a eletrônica moderna. O laser, presente em leitores de CD, cirurgias e comunicações,
baseia-se em emissão estimulada, um conceito que só faz sentido com a quantização de níveis de energia dos elétrons. Essas são conquistas tecnológicas que mostram como uma teoria estranha é também extremamente prática. Mais recentemente, a computação quântica emergiu como uma promessa concreta e desafiadora. A unidade básica de informação é o qubit. Diferente do bit clássico, que é 0 ou 1, um qubit pode estar em uma superposição de 0 e 1. Isso permite, em princípio, realizar certos tipos de cálculo muito mais eficientes para problemas específicos, como fatoração de números grandes ou simulação de materiais. Entanglement, ou entrelaçamento, é outro recurso quântico que correlaciona estados de partículas de uma forma que não tem equivalente clássico. Medir uma parte influencia instantaneamente a descrição correlacionada da outra, mesmo que estejam separadas. Novamente, cuidado! Entrelaçamento não permite comunicação mais rápida que a luz, nem teletransporte no sentido que a ficção científica imagina. O teletransporte quântico real é a transferência de estado quântico entre sistemas, dependente de procedimentos complexos e de recursos como entrelaçamento e comunicação clássica. Esses avanços são reais, promissores, mas vêm com desafios enormes de engenharia, controle de ruído e escalabilidade. Portanto, a visão realista é potencial grande, progresso constante, mas resultados práticos em larga escala ainda exigem tempo e solução de problemas difíceis. Ao longo da história da física quântica, houve debates acalorados entre nomes célebres. Einstein, por exemplo, resistia à ideia de que a teoria fosse completa. Sua famosa crítica, Deus não joga dados, refletia a dificuldade em aceitar uma descrição probabilística como fundamental. Outros físicos, como Bohr, aceitaram a natureza probabilística como parte essencial do novo quadro. Esses debates mostram que a ciência é um processo coletivo, em que teorias, experimentos e discussões se entrelaçam para construir entendimento. E mesmo quando surgem divergências, elas impulsionam experimentos mais precisos e ideias novas. Voltando ao experimento da dupla fenda para um momento de reflexão. A imagem de elétrons criando um padrão de interferência 1 a 1 é poderosa porque reúne muitos elementos da mecânica quântica, dualidade onda-partícula, superposição e a importância da medição. Mas há variações modernas desse experimento que exploram aspectos como entrelaçamento e medições fracas, ampliando ainda mais a nossa compreensão. Esses experimentos são, ao mesmo tempo, simples na concepção e sofisticados na execução, e eles continuam a desafiar nossas tentativas de construir uma narrativa intuitiva sobre o que realmente acontece. Uma pergunta recorrente é se a mecânica quântica implica que a realidade é uma ilusão ou que tudo existe de modo etéreo. A resposta cuidadosa é: a mecânica quântica muda nossos conceitos de realidade em certas escalas, mas não diz que nada existe. Ela diz que a descrição mais fiel que podemos dar em nível quântico é probabilística e que as propriedades que medimos dependem das interações que fazemos com o sistema. Isso é diferente de negar a existência do mundo. É, antes, uma redefinição da forma como descrevemos e interagimos com ele. E é por isso que muitos cientistas veem a teoria como uma ferramenta incrivelmente eficaz, mesmo diante de perguntas filosóficas profundas que ainda não têm consenso. A educação em física quântica, para iniciantes, encontra grande auxílio nas analogias, o estádio para comparar escalas, o grão de arroz para ilustrar fatos da matéria, os trilhos para níveis de energia, mas sempre com cuidado para não transformar metáforas em verdades literais. Ler, assistir simulações, acompanhar demonstrações visuais e revisitar o conteúdo várias vezes ajuda a construir uma intuição que cresce com o tempo. À medida que você repete as imagens mentais e conecta ideias, o aparentemente estranho começa a parecer familiar. É natural sentir frustração diante de conceitos que desafiam o senso comum. Toda essa contra-intuitividade é parte do fascínio. A física quântica nos obriga a questionar suposições e a desenvolver novos modos de pensar. A ciência, nesse processo, não entrega respostas finais a cada pergunta filosófica. Ela entrega ferramentas robustas para criar modelos, fazer previsões e desenvolver tecnologias. E as perguntas sem resposta são justamente combustível para novas descobertas. Seus aparelhos do dia a dia, o celular, o computador, os equipamentos médicos, os sistemas de comunicação, carregam os frutos do entendimento quântico. Isso mostra uma conexão profunda entre teoria abstrata e aplicação prática.
Por outro lado, as fronteiras do conhecimento continuam abertas. Pesquisas em informação quântica, materiais exóticos e física de partículas mantêm o campo em movimento. Assim, estudar os conceitos básicos agora coloca você numa posição privilegiada para acompanhar as próximas décadas de avanços. Antes de encerrar, quero deixar um convite prático. Revisite as partes que você achou mais difíceis, assista novamente e use visualizações. Um esquema de níveis de energia, uma simulação da dupla fenda ou animações de nuvem de probabilidade ajudam muito. Se quiser aprofundar, na descrição há um e-book gratuito e uma playlist com vídeos complementares que explicam com animações e exemplos práticos. Compartilhe este vídeo com alguém que também se maravilhe com o universo. É assim que a curiosidade se espalha. Em resumo, a mecânica quântica é ao mesmo tempo estranha e surpreendentemente eficaz. Ela começou com uma crise no final do século XIX e se transformou numa teoria que nos permite entender e manipular o mundo microfísico. Conceitos como quanta, dualidade onda-partícula, função de onda, superposição, princípio de incerteza e entrelaçamento são ferramentas para descrever fenômenos que fogem à intuição cotidiana, mas que, quando bem compreendidos, abrem portas para tecnologias reais e fascinantes. As interpretações, Copenhague, muitos mundos e outras, são tentativas de construir sentido sobre o que a teoria nos diz. Tratam-se de modelos concorrentes, não de verdades absolutas. E é normal não entender tudo de imediato. Aprender física quântica é um processo, e cada revisão traz nova clareza. Obrigado por acompanhar até aqui. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal para mais conteúdos claros sobre física e ciência. E não deixe de baixar o e-book ou explorar a playlist indicada na descrição para aprofundar seu entendimento. Volte sempre que quiser rever as imagens e as analogias. É assim que o conhecimento se enraiza. O universo quântico é misterioso, mas também acessível. Com curiosidade e paciência, qualquer iniciante pode começar a desvendar seus segredos.